Se ela tem um aumento até 50% do tamanho normal, eu falo que ela tem uma ectasia. A partir de 50% do tamanho normal, eu já considero como um aneurisma. E mesmo considerando um aneurisma, eu só vou ter indicação a partir de determinados tamanhos que a gente vai falando aqui. Então, passa o próximo. Vamos na dissecção. Então, do aneurisma, que eu sei, volta lá então, uma horta ascendente. A partir aqui de 4,5, você considera como um aneurisma. Então você não vai operar quem tem uma horta ascendente de 4,5. Você tem que ter o risco de ruptura do aneurisma. Então, isso aí é como? É estatístico. Você sabe que um aneurisma na horta ascendente e a partir de 5,5, a chance de ruptura é grande, mas a curva é exatamente assim, ela faz isso, 5,5. Essa é a chance de ruptura, entendeu? Então eu sei que o paciente com 5,5 de aorta, ele tem indicação de operar a aorta só pelo tamanho do aneurisma. E eu sei que tem outras doenças associadas que eu posso operar esse aneurisma por oportunidade cirúrgica. Então eu tenho um paciente que tem uma estenose aórtica, vou mexer na aorta dele, com uma aorta a partir de 4,5 centímetros, que já tem aneurisma, já que eu vou abrir a aorta dele, eu estou autorizado a trocar logo essa aorta. E evitar que daqui a trocou a aórtica e daqui a 2 anos tudo dilata e eu vou operar o cara de novo. Entendeu? Passo então. E você tem as complicações do aneurisma. A principal dela é a dissecção. A principal complicação do aneurisma é a dissecção. E a segunda é a ruptura. Ou então a dissecção com ruptura, que é pior ainda. A dissecção acontece só quando tem aneurisma? Não. Pode, num cateterismo, sem querer, o cara rasgou aqui e dissecou também. O que é a dissecção? É quando você tem uma descontinuidade da parede interna do vaso, que é chamado de endotélio, e o sangue entra pela parede do vaso e disseca as camadas do vaso. A artéria, ela tem 3 camadas. O endotélio, a camada média, que é muscular, e a adventícia. O sangue rompe, entra pela camada muscular, que é a mais maleável, e disseca, separa a adventícia do endotélio. E aí acontece isso que você vê, que é a dissecção. E ela tem as classificações de DeBakey e as classificações de Stanford. Stanford A, quando pega a aorta ascendente, ou de DeBakey 1, quando você pega ascendente e descendente, DeBakey 2, quando você pega só ascendente. Ou Stanford B, quando você pega só descendente, ou DeBakey 3, quando você pega só descendente. Aí você... Mas essa classificação é só para dissecção. Eu já vi laudo, cara lá, aneurisma de aorta tipo A, não existe. Aneurisma de aorta é ascendente, uniforme. Tipo A é dissecção. Quando eu falo aneurisma de aorta tipo A, eu sei que pegou a aorta ascendente. E é nessa área que a gente trabalha, que é a cirurgia cardíaca. Essa é a área que, quando disseca, a mortalidade do paciente é de 1 a 2% por hora nas primeiras 48 horas. Ou seja, em 2 dias, o paciente tem em torno de 98% de chance de ter morrido na dissecção. E quando é um tipo 3, ou Stanford B, que é a descendente, a gente sabe que isso também é estudo estatístico, que ela dificilmente vai romper agora. Você tem que tratar, uma hora vai dar problema, mas não é emergência. Essa aqui é a mortalidade aumentando por hora. Essa aqui não. Ela não rompe com essa facilidade. O que rompe é aqui. Você tem um fluxo muito maior, muito mais pressão da válvula aórtica para essa parede aqui, que é onde normalmente rompe, pela pressão cardíaca aqui. Então a chance disso aqui, agora você rompeu a camada íntima, entrou com sangue pelo meio da média, você tem só adventícia segurando o fluxo do coração direto para cá. Então a chance de ruptura é muito maior. Por isso que a mortalidade aumenta muito quando você tem acometimento da aorta cerebral. Essa aqui é a imagem que a gente vê bem na tomografia. É isso aqui que está acontecendo. Quando você olha na tomografia, você vira o vaso para você e corta, é essa imagem que você vê. A luz verdadeira sendo amassadinha pela luz falsa, que agora é o sangue todo que rompeu ali. Vamos à próxima. Então você vê aqui, ó. Isso aqui, olhando, eu poderia dizer que é um aneurisma ou é uma dissecção. Esse aqui não é vídeo também, não?
Olha, agora, esse aqui, volta a mim. Esse aqui eu não tenho dúvida que é de secção. Olha só como é que tá roxa essa aorta. O sangue está aqui, ó, querendo romper. Vai para o próximo. Esse aqui, ficou assim. Nesse aqui, você vê que está dissecado e tem um sangue acumulando por trás. A aorta está começando a romper. Por isso que é a mortalidade por hora. Aqui você tem um hematoma aqui, já infiltrando o coração todo, sabe? Esse doente aqui, esse doente é um que ia morrer em breve. E aqui começa aquele sítio que a gente está falando de granulação. Eu tenho aqui o tronco bracocefálico aqui em cima. Está tudo dissecado aqui, eu não tenho como aonde eu botar uma cânula aqui, que eu vou botar na luz falsa. Eu não sei o que tem aqui, entendeu? O mais seguro é olhar na hora da tomografia, veja aonde para essa dissecção e o canulo onde não tem dissecção. No caso, normalmente o bracocefálico vai dissecar. Quando está, vai na carótida. Quando está na carótida, vai na maxilar. Quando está tudo dissecado, não está femoral, vai na femoral. Quando está tudo dissecado, aí você não tem onde canular aqui de jeito nenhum, você abre a ponta do ventrículo, bota uma cânula por dentro do ventrículo até a aorta, entra em 7, esfria para 18, para o doente, abre a aorta, conserta e muda o sítio de canulação. Aí você imagina a mortalidade que é esse tipo de técnica. Mas é a última chance que você tem. Tem já trabalhos, o pessoal mostrando por punção, você ligado por ultrassom, você tentar funcionar a luz verdadeira através de luz falsa, puxadas. O cara que apresentou isso no Congresso americano, o neguinho bateu nele até dizer chega. O cara, você tá maluco, isso aqui vai romper, aqui, não sei o que, aí, segundo ele. Salvou quantos? O cara perguntando, ele só mostrou a técnica. Mostrou um caso lá que ficou bonito. Não, essa é a técnica. Esse deu certo, um deu certo. Mas é isso. Então, quando a gente faz esse tipo de técnica aqui, eu acho que é a parte mais interessante das coisas, a gente assim, eu não tenho onde pensar essa horta também, porque está tudo rompido, tudo frágil aqui. Onde eu pensar aqui, ela vai rasgar. Então eu não posso pensar essa horta para consertar. O rasgo, mesmo que o rasgo inicial seja aqui, começou aqui, secou, está dissecado. Aqui você tem só adventícia e a luz ali lá embaixo. É uma horta doente. É uma horta que você sabe que é uma horta que faz aneurisma, uma horta que disseca. Ela tem deficiência de colágeno, ela tem deficiência de fibrilina 2. Então, assim, é uma horta doente. Eu pensar uma horta dissecada, eu tenho uma grande chance de romper a horta onde eu tiver pensado. E eu só vou ver isso quando eu abrir a pista. Eu consertei quando eu abri a pista. Sangue. Entendeu? Então, a gente canula numa área onde não tem dissecção. E para eu conseguir consertar isso, eu vou pensar também numa área que não tem dissecção. Se é no tronco bracocefálico, é onde eu vou pensar. Quando eu pensar o bracocefálico, coloca ali na anatomia da horta. Mais um. Quando eu botar aqui no bracocefálico e pensar aqui, o sangue de retorno está vindo para cá, certo? O corpo inteiro, né? Só que agora eu tenho que consertar a horta. Aí eu vou pensar aqui. O sangue vai para onde agora? Volta mais no gráfico. Isso aí aqui. O sangue agora vai para onde? Está pensado aqui. Vai para carótida. Tudo claro. E o resto do corpo? 30% das pessoas não têm polígono de competente. Eu não sei quem é esse cara. Você está dentro dos clientes que não tem. Então, o que eu faço aqui? Eu tenho que proteger. Primeiro, antes do polígono de Willis, eu vou parar o sangue no corpo inteiro. E aí, vou esquemiar. Consertou a horta, agora não tem mais intestino, estômago, braço. Tem que fazer um jeito de proteger. Tem que fazer um jeito de fazer o órgão continuar vivo, mesmo com pouco sangue ou nenhum sangue ali dentro. O jeito que você tem de proteger ele é resfriar, é baixar o metabolismo. Então, antigamente, esse tipo de cirurgia, você não tinha onde pensar, certo? Então você esfriava o doente para 18 graus, parava certo. Aí você cortava, tinha que cortar, tirava, consertava tudo, e você tinha até 40 minutos no máximo para consertar isso com um resultado não tão bom assim. Depois fui desenvolvendo outras técnicas. Uma das técnicas é você fazer a perfusão do cérebro e conseguir manter uma temperatura um pouco mais alta. Primeira, uma que eles pensaram é o seguinte, tá tudo ruim aqui. Eu vou canular a cava superior e vou fazer uma proteção retrógrada, igual aquela do coração. Só que viram que isso também
não dava certo. Em estudo, inclusive por cintilografia, que viram um coelho, eles viram que a área periférica do cérebro não era perfundida adequadamente, igual você faz numa formulação arterial. Então, já não deu bom. O que era bom que eles viram isso aí, para essa técnica? Se algum trombo no vaso, entrou ar na série por algum problema, eles conseguiram até tirar esse ar, tirar esse trombo com a retrógrada. Mas melhorar pós-operatório, a cognição, lesão neurológica, não tiveram tão bom resultado assim. Então, eles desenvolveram até que você fazia a perfusão cerebral seletiva. Não fazia a parada total, você granula no tronco e faz a perfusão no tronco. Pinça aqui e faz no tronco. Só que é o primeiro. Você consegue perfundir o cérebro, não perfunde o corpo e manter uma temperatura mais alta, com menos chance de distrasia e essas coisas. Só que o que viram foi isso aí. Tem 30% das pessoas, o polígono de Willis não se comunica com o outro lado. E aí, metade da cabeça está escaneada. E aí, o que você tem que fazer? Perfundir a outra carótida. Você sabe se o cara tem polígono de Willis ou não? Não. Então você sempre perfunde a outra carótida. Ah, não, mas eu estou vendo que está voltando bastante sangue para a carótida direita aqui. Então pode deixar. Pode. A maioria vai dar bem. Mas um ou outro, que nem o paciente de ontem por acaso, na hora que eu entrei em perfusão aqui, eu vi a sangue vindo da carótida aqui, e aí o Dudu botou o monitor de oxigenação cerebral e falou, olha, a oxigenação do lado esquerdo está caindo. Aí foi botar a câmera do outro lado aqui na minha hora. Subiu. Então o ideal para você operar esses doentes é perfundir sempre os dois lados do cérebro. Uma vez aqui, aí você não precisa mais pinçar a aorta doente. Você corta até onde tem que cortar, reconstrói o que tem que reconstruir, e aí você pinça o tubo. Uma vez que você pinçou o tubo, que não tem mais doença nenhuma, você pinça o tubo e retoma o fluxo do corpo. É a hora que a gente pinça o tubo e fala assim, ó, saiu da perfusão seletiva, pode aquecer o doente até 30. E me avisa, que aí quando chegou em 30, se a gente já terminado tudo, ó, continua aquecendo, acabou a cirurgia. Passa por essa. Certinho, então ontem melhorou a saturação cerebral, então você mudou lá em cima, eu achei que fosse o fluxo que tinha aumentado. Não. Porque na verdade eram duas aortas. É porque o Dudu falou, cara, tá meio ruim, aumenta o fluxo aí. Eu falei, não, deixa que eu vou arrumar aqui. Aí na hora que eu botei na outra carótida, na hora, subiu. Eu achei que tivesse sido quando o fluxo estava em 1, foi para 1,5, 1,600, assim. Mas foi, depois eu botei na outra carótida também. Pode passar? Esse é o vídeo também, acho que bom, aqui a gente tem o aneurisma, você vê que essa área aqui meio nacarada aqui, que estava roçando no pericárdio, já também num tamanho que uma hora vai dar ruim. Mas esse aqui não estava dissecado, era o aneurisma. Esse aqui a gente consegue pinçar a aorta mesmo, porque a aorta não está dissecada, e aí troca isso aqui, não precisa fazer perfusão seletiva. Às vezes você pode até canular no tronco, para facilitar a sua pinçada, mas não precisa fazer perfusão seletiva. Próximo. Era vídeo sim. Esse aqui é vídeo também. Esse aqui, esse aqui a gente canulou na carótida, tá vendo? O pescoço do diabetes. Aqui, ó, tá vendo? E aqui, ele tinha uma dissecção que a gente chama típica. Ele fez um hematoma intramural. Aí a pessoa fala assim, não, é só hematoma, não é dissecção. Vocês estão vendo separado a íntima da adventícia? Então é dissecção, né? Só que a gente chama de dissecção atípica, porque não é um fluxo de sangue ali. Mas é um hematoma, e esse hematoma ele pode sangrar também, e ele também pode romper a aorta. Então você botou o intramural, você diagnosticou, ele teve dor, teve sintoma, você trata com uma dissecção aguda. Pronto. Esse é vídeo. Outro. Não é vídeo não? Vai, volta lá. Esse já foi. Próximo, tá bom. Esse aqui também é a mesma coisa. Canular tronco-braquicefálico e canular a cava, canular na verdade o átrio com aquela cânula bicaval. Eu não vou abrir a átrio, não vou abrir nada, eu vou tocar só a aorta. Então a gente usa uma canulação. Então na próxima. E a cardioplegia, eu também não tenho como pensar na raiz da aorta. Então normalmente eu vou fazer, ou eu faço no seio, ou eu faço retrógrado, ou eu faço os dois. Aqui também tudo
cadrando, aqui tem e a válvula lá dentro. Então, às vezes, olha só, você vê que ele tem uma insuficiência aórtica no eco, na verdade é porque a válvula desabou toda aqui. Então, se você conseguir plastiar essa válvula, reconstruir ela para os lados, arrumar os coletos dela, você consegue não trocar a válvula. Foi tudo que a gente fez ontem na cirurgia. Você conseguiu não trocar a válvula, e aí, depois que arrumou a válvula, bota só o tubo daqui para cima. Passa a próxima. Aqui. E é o que a gente fala, cirurgia de aorta, quando você não pode pinçar a aorta, ela tem que, no mínimo, ser um MR. O tronco parancefálico que está aqui, volta lá na anatomia de novo, né? Só para mostrar para vocês o que é o MR que a gente fala. Quando eu falo MR, não é que eu parti aqui e fiz aqui. É porque eu cortei assim, ó. Essa metade do arco, entendeu? Exatamente. A parte de baixo do arco, aqui para cá, a gente tira. Se não tiver ruptura aqui nenhuma, eu sempre paro, abro e olho por dentro da horta. Não tem mais nenhum rasgo aqui, eu posso reconstruir, eu tiro isso aqui, a ascendente toda, e reconstruo o MR, entendeu? E aí depois eu volto para baixo. Vai, pode voltar lá. Então, cirurgia de dissecção é no mínimo MR. Falou que é dissecção, já pode estar preparados para ter perfusão cerebral seletiva. Se uma dissecção não fez perfusão cerebral seletiva, ou foi um caso muito raro, em que eu já vi também acontecer, dissecou só aquele iníciozinho da horta ascendente, de uma dissecção de uma para frente, que eu vi isso uma vez só, ou que o cirurgião não sabe o que está fazendo. Próximo. Próximo. Esse aqui é vídeo. Aí. E aqui, aí tratar da dissecção, não teve que trocar a válvula, foi só um tubo supra até o MA. Aqui o tronco parancefálico vai sair. Tá vendo? Você vai do tronco parancefálico para trás. Porque o arco não é igual o desenho assim, né? A horta não é assim, ela é assim. Ela entra e vai por trás dela mesma. Assim. Vai, próximo. Nesse aqui já era tudo dissecado. A gente granulou pelo pescoço e teve que trocar ainda o tronco parancefálico, a carótida, e ainda tem que fazer uma ponte para dentro. Vai, próximo. Comunicação interatrial, que também é muito do dia a dia da gente. Assim, só para lembrar, e as cirurgias de aneurisma são igual. Essas de dissecção. A diferença só é que você consegue ampliar fora do tronco parancefálico algumas vezes quando você não tem aneurisma no ar. Quando tem aneurisma no ar, é igualzinho da dissecção. Então aqui, numa comunicação intratrial, você tem aquela furando oval, lembra que eu mostrei lá, que é fechadinho, que ele se fecha? Ele não fecha. Esse é um tipo de comunicação intratrial. Ele não fecha e mantém o fluxo misturando do esquerdo com o direito e do direito com o esquerdo. Normalmente o fluxo qual que é? Da maior pressão para a menor pressão. Então, normalmente o fluxo é esquerdo-direito. Tem menos chance de fazer êmbolo, porém você aumenta a pressão no lado direito, aumenta a pressão pulmonar. E quando você não opera isso em criança, chega em adulto, uma dessa, o paciente já está numa fase de hipertensão pulmonar, de uma distensão direita, que pode ser que faça uma disfunção grave quando você corrigir isso. Ele já tem um ventrículo, você vê que olha como é que é o ventrículo direito dele, gordo, grande, tá vendo? O ato direito, cheio de volume, pulmonar. Normalmente, isso aqui é de criança, normalmente o adulto, ele não comporta mais você consertar isso direito. Então você tem que avaliar a pressão pulmonar, ver o QPQS doente, adulto, e criança também, para ver se você consegue consertar aquilo já. Porque às vezes o adulto você não tem mais o que fazer. Tem que esperar tratamento paliativo. A criança não. A criança, o que ela pode fazer é uma síndrome que já é endêmica, traz um hiperfluxo pulmonar, infecção pulmonar recorrente e a pressão pulmonar alta. Mas aí você corrigindo a CIA, você resolve o problema dela. Essa CIV falou, são as cirurgias de corrente que eu ainda gosto. Se você realmente conserta a criança e resolve o problema dela. Mas a maioria das cirurgias de congênito você não faz nada para a criança, dá um tempinho a mais para ela. E aí depois ele vai morrer. Daqui a 2 anos, daqui a 3, 4, vai. Aqui, ó. Então você vê aqui, aquela membraninha aberta aqui, ó. Até tem uma aderênciazinha lá, mas você tem que corrigir isso aqui. Então você abre o ato direito, a canulação tem que ser bicaval, comunica o ato direito com o esquerdo, pinça. Outra coisa, eu falei que quando eu abordo do lado direito, eu posso até nem parar o coração para fazer o coração batendo. Né? Essa aqui, eu posso fazer isso? Então aqui é só o ato direito. Não, é de comunicação. De comunicação.
Hã? E aí, qual é o problema? E daí? Hã? Isso, exatamente. Então, se eu tiver que mexer, se tiver alguma comunicação com o lado esquerdo, o ideal está pinçado ali para poder mexer nisso aqui. Senão eu vou jogar ar, emo, trombo, alguma coisa do lado esquerdo e do lado esquerdo no corpo todo. Então, CIA, CIV, essas coisas todas, a gente também vai tabular e vai pinçar a aorta e vai parar o coração. E aqui no caso, bota um petzinho, também normalmente de pericárdio. Você pode botar um pet pericárdio bovino, ou até tirar o pericárdio do doente mesmo, pensar isso aqui, e fazer um petzinho e fechar o pericárdio e fechar a comunicação interapial. Passa o próximo. E a comunicação interventricular, passa o próximo. É igual a CA, só para o ventrículo. Ela é um pouco mais complexa de fazer, porque muitas vezes ela está debaixo das válvulas ventriculares. Então você tem que chegar lá, você não vai abrir o ventrículo da criança, cortar no meio para fazer disfunção ventricular. Tem que chegar, o ideal é você chegar lá através do átrio. Então, como é no septo interventricular, está abaixo das válvulas. Às vezes você tem que desinserir a válvula, você acessa pelo lado direito, desinsere às vezes a válvula tricúspide, conserta a comunicação interventricular e depois reinsere a válvula tricúspide também. Isso é uma das técnicas. Ou vai por trás da válvula tricúspide. É igual a CA, só que um pouco mais complexo, mais chato de fazer. Mas é fechar um buraquinho que está ali para não haver mais essa comunicação. Passo próximo. E os tumores cardíacos. O mais comum é o mixoma. O importante do mixoma é você tirar o septo junto. O mixoma é um tumor benigno, mas que ele se prolifera muito. Se você deixar o mixoma aqui, ele vai crescer de novo. Se mexer nesse mixoma, partir dentro do coração, ele se implanta de novo lá. Então o ideal é você, normalmente o mixoma no lado esquerdo. E normalmente ele está preso no septo. Às vezes ele está preso na mitral. Então você tem que mexer no mitral junto ou conserta o mitral ou não. Mas preso no septo, quase todos. Então você tem que, normalmente, a técnica. Você abre o lado direito, o lado esquerdo, olha ali embaixo, olha ali em cima e vai tirando. Ou se você tiver uma ultrassom muito bom, sabendo exatamente onde é que ele está, você consegue pelo lado direito, faz um cortezinho, subiu, aí você faz um cortezinho do septo, puxou para você, você começou a olhar lá embaixo. Aí vai cortando, mas tem que tirar o septo todo. A técnica correta é você tirar o septo inteiro junto com o tumor, que é uma cirurgia oncológica, tem que ter mais. O septo todo junto com o tumor e joga fora. Você vai ver alguns cirurgiões aí olhando, não, tira aqui na base, quem vem ali a base. É um tumor benigno, se der problema vai dar problema daqui a 10 anos, aí vai ter que operar de novo, aí ninguém mais sabe nem que foi o cirurgião que operou. Mas não é a técnica correta. A técnica correta é você tirar o septo inteiro, junto com o tumor, mandar para estudo, e aí você reconstrói o septo inteiro com o pé pericárdio. É uma CIA um pouco mais trabalhosa, só para que você garante a qualidade de vida do paciente. Próximo. E o transplante. Dizer que é o transplante infantil. Qual o tamanho do coraçãozinho? Eu só botei o infantil para não ficar assim. O que parece agora? Mas é um coraçãozinho pequenininho e que é igual ao transplante adulto. A diferença é que no infantil, às vezes, tem alguma anomalia congênita que tem que ser consertada para ele depois você botar o coração dele. Passa o próximo. Então é isso aí, gente. Da parte técnica cirúrgica e anatomia,